Aqui no estúdio da São Bento FM 90,3 para o Jornal de São Bento está comigo o Amarildo de Jesus, ele que é o diretor da Defesa Civil de São Bento do Sul, para trazer alguns detalhes, alguns esclarecimentos de dúvidas que a população tem, principalmente com relação a uma situação que vem sendo recorrente desde a tempestade, aquele furacão, aquele vendaval que passou por aqui no último dia do mês de junho, que foi uma terça-feira, dia 30. Amarildo, primeiro, boa tarde, obrigado por ter aceitado o meu convite de estar aqui conosco para trazer os esclarecimentos ao vivo aqui para a população. Boa tarde, Luzardo, boa tarde, São Bento. Infelizmente, né, no dia 30, próximo passado, houve esse vendaval, considerado como um ciclone, e isso trouxe muitas consequências ruins para o nosso município. E dentre as principais, uma delas são as árvores que estão próximas a residências, que têm dado muita dor de cabeça para muita gente. Naquele dia fatídico, né? Aquela tarde de terça-feira, nós tivemos muitas residências atingidas aqui por quedas de árvores especificamente, ou na área urbana e rural foi mais o destelhamento? Como é que foi? Nós tivemos praticamente todo o município afetado naquele dia, né? Naquela tarde lá, em torno de 15 horas da tarde. Então todo o município ele foi afetado de uma certa forma, e inúmeras foram as residências que foram afetadas com destelhamento em função do vento, ou com destelhamento ou quebra por culpa de árvores que caíram sobre residências. Além disso, também nós tivemos um prejuízo muito grande com relação à rede elétrica, que foi muito destruída, a rede de comunicação também bastante destruída, bastante afetada. Então, isso tudo ocasionou inúmeros problemas para toda a cidade de São Bento do Sul. E desde lá, Amarildo, você e a equipe da Defesa Civil estão trabalhando direto. Alguns dias foram trabalhos diuturnos aí, né? Dia, noite, manhã, enfim. E o que eu gostaria de te perguntar, ainda daquele dia fatídico, restam muitos prejuízos ainda a serem sanados, muita coisa a ser feita, ou podemos dizer que já superamos? Não, infelizmente ainda resta alguma coisa a ser feita, né? Apesar de que o poder de resiliência da cidade é um poder bastante grande. O que significa essa resiliência? É o poder de recuperação da cidade pela cidade, mas ainda temos casas que estão utilizando lonas. Então esse é um problema do qual nós já estamos tratando com a Secretaria de Finanças para a aquisição de mais algumas telhas, haja vista que nós já recebemos uma porção de telhas que veio da Defesa Civil do Estado, já foram todas distribuídas, e agora estamos fazendo aí um complemento em relação a essas residências que ainda estão usando lonas como telhado. Uma das situações que vem se mostrando recorrentes para vocês lá da Defesa Civil agora, entramos no assunto aí que é a preocupação com árvores próximas de residências. Inclusive circularam algumas informações equivocadas de que agora as árvores que estão perto das casas poderiam ser cortadas, derrubadas, independente da árvore nativa ou exótica, o que não é exatamente dessa forma. Gostaria que você explicasse aqui, Amarildo, para o ouvinte da São Bento FM 90,3, qual o procedimento para as pessoas que têm árvores próximas de suas residências e que possam essas árvores colocar a integridade física, a integridade material também das casas em risco. Qual o procedimento que elas devem tomar? Bem, a Defesa Civil, ela presta um dos serviços, que é o de serviço de verificação de risco dessas árvores. Então, o que acontece? A partir do momento em que nós somos acionados, que há um preenchimento de um cadastro, nós vamos até o local,
fazemos um levantamento, ou seja, vamos conferir a altura da árvore em relação à distância, o que vai nos caracterizar se há risco ou não, se essa árvore, se ela cair, ela for ou não atingir a árvore. Então, nós, indo até o local, nós fazemos um parecer, e esse parecer poderá ser utilizado para que o proprietário solicite o corte. Se for uma árvore nativa, ele tem que ter uma autorização de corte, e essa autorização de corte, ela é emitida pelo consórcio Quiriri. Se for uma árvore que esteja inclinada, que esteja com raiz podre, que esteja com algum dano que seja visível, a Defesa Civil até pode fazer a autorização. Porém, de 500 casos que nós tivemos lá até agora, foram aí em torno de 5 ou 6 que a Defesa Civil efetivou a autorização para corte. Então, a Defesa Civil só vai autorizar se houver um risco iminente de queda. Ou seja, aquela árvore que está aí no barranco, que já deslizou um pouco, uma árvore que já esteja inclinada, mais ou menos nessa situação. Nessa situação, a Defesa Civil pode fazer a autorização para corte. E aí, se for uma árvore que esteja do tipo sadia, porém esteja próxima da residência, ela vai receber um parecer. Esse parecer vai indicar de que se ela cair, ela pode cair sobre a residência. Então, é uma árvore que oferece risco, um risco teórico. Só que daí, para conseguir a autorização para fazer esse tipo de corte, ele tem que, com o parecer da Defesa Civil em mãos, ele vai ter que se deslocar até o consórcio Quiriri para conseguir uma autorização, se for árvore nativa. Se não for nativa, o proprietário pode cortá-la em qualquer tempo. A árvore nativa, nós temos muito presente aqui, a araucária, o pinheiro. Eu gostaria de te perguntar, Marildo, nós tivemos casos aí recentes de pinheiros, inclusive, que caíram próximo das casas. E teve gente que, mas teve um caso, eu levei para uma serraria e foi flagrado no transporte. E aí não teve como a pessoa explicar. Neste caso, Amarildo, a árvore está perto, oferece risco. É só derrubar e levar para uma serraria, porque daí tem que aproveitar também. Ou tem algum procedimento também para esse transporte de ida e volta? Sim, também existe o procedimento que é a autorização para transporte. Então, o que aconteceu hoje, por exemplo, com esse vendaval do dia 30, acredito que algumas centenas de árvores nativas tenham caído, principalmente na área rural. É claro que você, sendo uma árvore do tipo saudável, que caiu, você não vai deixar ela apodrecer, você pode utilizar essa árvore. Só que para você fazer o transporte da tua propriedade até a serraria e posterior da serraria até a tua propriedade de volta, já com a madeira beneficiada, você tem que ter uma guia de autorização para transporte de material lenhoso. Se você não tiver isso e fortuitamente alguém te questionar, ou seja, a polícia ambiental, polícia militar, polícia civil, alguém te questionar durante o transporte, você não tem como se defender. Então, o ideal é você fazer um relatório fotográfico, você mesmo fotografa as árvores de onde você está retirando. Aí, com essas fotografias, você se dirige até o consórcio Quiriri, para lá ser preenchido uma guia de autorização de transporte para você poder utilizar essa madeira. Caso contrário, se você quiser utilizar somente para fazer lenha em casa, aí não precisa de autorização nenhuma, é só picotá-la. É bom acrescentar que essa autorização também de transporte não diz respeito à Defesa Civil. Não. Essa autorização é o consórcio Quiriri. A Defesa Civil, como eu falei antes, ela vai constatar se houve queda
e se há risco dessa árvore vir a cair sobre uma residência. Bom dia, temos 3 árvores na escola Denise Armes. Já faz tempo que pedimos para a Secretaria de Obras cortar. Uma caiu, mas as outras podem evitar estragos na escola. Talvez a prevenção diminua os prejuízos. A dona Yolanda mandou essa mensagem. Já chegou até vocês essa informação? Eu sinceridade, não lembro, né? Porque ultimamente aí, as árvores que estejam hoje oferecendo risco em relação à altura e distância da edificação, é claro que é algo preocupante, sempre foi, sempre será. Então, por isso que o trabalho de prevenção, nesse caso, é o que conta. E qual é o trabalho da prevenção? É solicitar um parecer e depois tentar conseguir uma autorização para fazer a retirada. Bom, nesse caso da escola Denise Armes, não sei se é árvore nativa ou exótica, mas até a dica é para levar aí ao conhecimento. Quem sabe a própria Defesa Civil pode dar uma olhada, né, marido? Para dizer, com certeza, né, com fazer certeza. dar um parecer, né, do que aquilo representa lá para a comunidade escolar. Sim, com certeza. Sempre que houver necessidade, nós preenchemos um cadastro. Esse cadastro ele sai normalmente em nome do solicitante. E aí agora é um outro ponto assim um pouco meio complicado, porque às vezes não é o proprietário do terreno que solicita, e sim o vizinho. Então vai sair um cadastro em nome do vizinho e é claro que nós vamos ter que descobrir quem é o proprietário para que ele seja notificado de que existe uma árvore que está próxima da divisa e se ela cair, vai atingir a residência do solicitante. Então é sempre bom que os dois entrem num consenso para fazer a retirada, para que ninguém venha a ser prejudicado em função de uma árvore que não seja minha, porém cai na minha casa. Aí existem processos judiciais e outros aí que podem fazer com que o proprietário tenha que estar pagando por uma árvore que às vezes ele até desconhece do risco que ela está oferecendo à propriedade vizinha. Aqui alguém perguntou se tem, o Valério perguntou se tem custo esse processo aí junto ao Quiriri. Eu posso dizer que pela Defesa Civil não existe custo. Nós vamos até o local, fazemos o levantamento, fizemos o parecer, emitimos o parecer sem custo. Com relação ao Quiriri, eu não sei dizer. Muito bem, aqui também o Luciano disse que deveria facilitar, ele não sabe se já existe, eu também não sei, essa solicitação ser feita pela internet. Mas é que aí tem algumas situações que precisa apresentar lá no consórcio, tá, Luciano? Como se trata de meio ambiente, que daí vai ser feito todo um levantamento também aí e tal, porque daí tem muita gente que vai pedir pela internet para fazer alguma coisa assim que ainda não está no conhecimento do consórcio, né, para que o laudo seja feito. Sim. Então, como eu falei, um dos primeiros passos é um parecer. Ele pode até contratar um engenheiro florestal para fazer esse parecer, que também vai ter a mesma validade da Defesa Civil. Aqui perguntam onde está localizado o consórcio Quiriri, ali no prédio ao lado da Climed, no centro de São Bento do Sul. Tá? Só tem um prédio ali do lado da Climed, né, no segundo piso. É só chegar lá que a doutora Cristiane e a equipe estão lá para atender. A Eliane, não, aqui não tem nada a ver com o programa. Ela diz: Luzardo, atrás da minha casa tem 3 pinheiros e um está inclinado na direção da minha casa. Se cair, vai cair em cima da minha casa. Moro em Serra Alta. Então, aqui quem está falando é a Rose. Rose, tu vai fazer isso que o Amarildo acabou de falar aqui. Né? Tu vai solicitar a Defesa Civil, mas tu vai fazer aí um levantamento fotográfico também e apresentar para que de repente você receba a visita. Agora, se está inclinado para cair, você tem que fazer isso quanto antes, que a gente não sabe quando o tempo vai mudar de novo, né, Amarildo? Exatamente, né? Toda árvore que haja uma inclinação significa de que a estrutura dela pode estar abalada, pode estar comprometida e, dependendo do tipo de vento, pode vir a derrubar em cima de uma casa. Né? Muito bem, Amarildo, sobre esse assunto, o que mais você gostaria de trazer de informação aqui para a população, para que fiquem todos bem informados e que não sejamos pegos de surpresa aí por ventania como aquela que aconteceu no último dia de junho? Infelizmente, essa ventania ali, ela
é algo que ocorreu e que, infelizmente, de uns 6 anos para cá, o Brasil está entrando numa rota de ciclones, e isso aí é algo que vai acontecer com mais frequência, infelizmente, isso no meu ponto de vista e pelas literaturas que a gente vê por aí. Então, quem tem árvore alta em casa, sempre vai ter um perigo, vai ter que estar sempre monitorando a saúde dessa árvore. Pesquise, dê uma olhada, verifica a casca, verifica ali a situação dela em relação a barranco, e se for o caso, que entre em contato com a Defesa Civil, que nós iremos até o local, vamos fazer um parecer para que, se for da vontade do proprietário, que ele busque fazer a retirada dessa árvore para evitar um mal maior aí no futuro, né? Muito bem. Além desta situação, para a gente concluindo, a Defesa Civil de São Bento do Sul, o que mais, o que de mais grave tem preocupado o setor, Amarildo, aí ao longo desses últimos tempos? Nós temos um relevo em São Bento que ele é bastante acidentado. E o tipo de formação de solo também é um solo que é bastante instável, o que pode fazer com que ocorra alguns deslizamentos, movimentação de massa ou de terra. Então também tem que se ter, quem mora aí nas encostas, tem que se ter cuidado com relação a isso. Um outro tipo de problema que é bastante recorrente é com relação a muros de contenção. Tem muita gente que faz um muro de contenção com o tijolo 6 furos do tipo em pé. É um tijolo que ele não é feito para ser não é feito para se fazer muro de contenção, e então é claro que o que vai acontecer, a parte de cima vai aterrar, e aí todo aquele peso vai ficar forçando o muro, e é claro que vai aparecer trinca, vai aparecer rachaduras grandes, até mesmo podendo vir a derrubar em função de peso de terra aliado ao peso de água da chuva, porque tem muitas vezes que as pessoas fazem o muro, aterram, mas não põem calha na casa. E daí tudo vai direcionado para cima desse muro, onde foi aterrado. Então isso aí é um dos problemas que a gente encontra bastante, com bastante recorrência aí na cidade. Então, para que o pessoal, quando for fazer algum muro de contenção, tenha o cuidado de fazer um muro que seja um muro forte, ou então, que o ideal é que procure uma orientação técnica para se fazer esse tipo de trabalho. Muito bem, Amarildo, primeiro quero te agradecer por 199, tem mais algum número para a Defesa Civil? 199-3635-5298. 3635-5298 e 199 telefone, só que o 99, gente, é mais ou menos como o 93 do bombeiro e o 90 da Polícia Militar, é um telefone de emergência. Emergência. Então não ligue lá para bater papo, para explicar a situação. A situação é 3635-5298. Tá, aí você pode ligar, explicar, tá lá o Jari, tá lá o Amarildo, tá lá a Camila para atendimento, quem mais tá lá? Marcelo também. O Marcelo, então o pessoal está lá para atendimento aí nas suas emergências e solicitações. 199 só para o caso de emergência. Amarildo, muito obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui, e quando precisar para trazer esclarecimentos, informações aqui para a população, você, por favor, fique à vontade. Nós, enquanto Defesa Civil, que agradecemos a oportunidade, e qualquer dúvida, busquem a Defesa Civil, que nós estamos lá para atender a toda a São Bento do Sul. Muito bem, eu conversei aqui com o Amarildo de Jesus, diretor da Defesa Civil de São Bento do Sul.